Bem-vindos ao Bate-Papo da CNM, o nosso bate-papo ao vivo, toda sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, e também em edições especiais, quando nós temos algum tema extremamente relevante, urgente ou importante para a realidade dos municípios brasileiros. Você que nos acompanha aqui, você também pode assistir diretamente no TV Portal CNM no Facebook, basta curtir a nossa página no TV Portal CNM, ou no TV Portal CNM no YouTube e no Portal CNM no Facebook. Eu sempre confundo os dois. Na dúvida, vá lá, curta os dois, habilita o sininho, faça tudo funcionar, que você fica sabendo das coisas importantes que acontecem aqui na realidade dos municípios brasileiros. Hoje nós vamos fazer uma grande aula. Nós convidamos assim os melhores convidados do Brasil para falarem sobre interiorização e integração de refugiados e imigrantes no Brasil. Nós preparamos um papo completo com muitas informações, orientações, cursos e tudo aquilo que você precisa saber para conseguir apoiar o processo de interiorização. Mesmo você que se quer município de fronteira, que tem algum tipo de relação direta com os outros países, ou você que está no interior do Brasil e que quer apoiar a causa, hoje você vai ficar sabendo tudo. E para isso nós temos 3 convidados hoje. Nós temos a Socorro Barbosa, coordenadora do programa na OIM, nós temos Sérgio de Almeida, oficial de meios de vida na Acnur, e nós temos a Isadora Stephens, coordenadora de projetos na OIM. E vamos passar aqui primeiro por uma rápida apresentação deles e depois nós seguiremos com as suas colocações. Vamos começar aqui. Socorro, bom dia. Só uma rápida apresentação aqui com todo mundo. Bom dia, Zanini. Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer inicialmente a CNM por dar essa oportunidade da OIM bater um papo com os principais parceiros dos nossos municípios brasileiros. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a OIM faz, o que é a OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, e vamos discutir um pouco sobre a interiorização, essa estratégia única que no mundo inteiro não existe. O Brasil é o único país que existe essa estratégia importante de inclusão socioeconômica dos imigrantes, e vamos bater um papo gostoso com os municípios para trocarmos informações, ideias e melhorarmos cada vez mais essa política pública. Obrigada. Maravilha. Vamos passar aqui para o Paulo se apresentar também, falar um pouco da organização, do que ele representa, como interage. Fala um pouquinho aí para a gente, Paulo. Olá, bom dia. Super obrigado por poder estar aqui com todos vocês, né? Queria agradecer muito ao Maurício, Zanin, a CNM, cumprimentar minhas colegas Socorro, Isadora. Enfim, para nós é super importante participar desse bate-papo com os municípios, né, que têm sido parceiros extraordinários, né, nesse processo de recepção da população refugiada no Brasil. Eu aqui estou representando a Agência da ONU para os Refugiados, a Acnur, né, que é uma das agências que compõe o sistema das Nações Unidas e que trabalha com essa população, né, que é a população refugiada, né, enfim, pessoas que correm risco de vida, né, têm uma perseguição, ameaças contra a sua pessoa e tem que sair dos seus países e buscar proteção em outros países, né? Então, isso faz parte do sistema internacional, um sistema de solidariedade internacional, e, portanto, vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, debatendo, conversando, dialogando e focando nessa pauta, né, que é o tema do acolhimento e interiorização da população venezuelana, né, que é vamos dizer assim, a situação de maior importância nesse momento, não só no Brasil, mas na América do Sul, em toda a região, né, é um momento de grande, um fluxo de grande importância. Eu queria só chamar a atenção para uma questão, Maurício, que esse evento nosso aqui acontece na Semana do Refugiado. Dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado. Então, durante toda essa semana e a próxima semana, nós vamos ter vários eventos para marcar esse dia, né, com várias reflexões, vários debates. Então, eu gostaria de dizer que nós estamos justamente nesse momento e esse bate-papo é super importante para nós também. Maravilha. E a Isadora, fala um pouquinho de você, do projeto, do que você vai conversar com a gente hoje, Isadora. Oi, bom dia a todas e todos. Muito obrigada, CNM, pelo convite para estar aqui hoje. Eu me somo às falas já dos colegas que destacaram a relevância que a parceria com os municípios
tem para a gente no contexto brasileiro e particularmente no contexto de interiorização dos migrantes e refugiados venezuelanos. E, bom, só falando também um pouquinho da OIM, né, do nosso trabalho, a gente trabalha com uma série de ações ao redor do mundo relacionadas à migração, tanto migrantes internos quanto migrantes internacionais, e aí incluem migrantes, trabalhadores migrantes, incluem migrantes em situação de vulnerabilidade, incluem estudantes internacionais, incluem o reassentamento de refugiados e diversas ações muito que refletem, né, a complexidade das migrações e o quão diverso é esse fenômeno mundialmente. E aqui na situação do Brasil, mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre as parcerias que a gente tem desenvolvido com os municípios brasileiros e particularmente os cursos de capacitação e o processo de certificação de boa governança migratória local, chamado Migracidades, que é um processo que foi desenvolvido em parceria, em consulta com os municípios, né? Foi um processo consultivo, participativo, e que resultou nessa ferramenta que a gente espera que sirva para apoiar os municípios a aprimorar a governança migratória a nível local e garantir que a migração seja benéfica para todos, né? Para migrantes e para sociedades de acolhida. Maravilha. E aproveitando para você que está nos assistindo agora, lembrando que nós estamos na Semana do Imigrante, que a CNM vem apoiando. Desde a marcha passada, nós fizemos o lançamento da campanha Interiorização Mais Humana, em que nós, municípios, estamos tentando atuar de uma forma muito próxima e objetiva na construção de meios para a recepção desses migrantes e para que esses migrantes no seu município não se transformem em um problema social, mas, pelo contrário, possam ter uma integração com a realidade local e possam enriquecer não só a capacidade cultural, a força de trabalho, o meio produtivo. É muito importante nós lembrarmos que o Brasil é um país muito aberto e nós temos um resultado direto das migrações com refugiados, sem refugiados, e nós precisamos aí fazer também a nossa parte. Se você quiser ter maiores informações, você pode compartilhar isso aqui para o pessoal que está começando a entender sobre esse assunto. Mas vamos começar do básico, pessoal. Então, acho que vamos começar com o Paulo. Paulo, você poderia fazer aquela apresentação? Nós combinamos aqui 3 apresentações de mais ou menos uns 15, 20 minutinhos, e aí a gente vai interrompendo se o pessoal já for apresentando as perguntas. Paulo, contigo, vamos lá. Não, obrigado, Maurício. Enfim, né, eu acho que só para contextualizar, então, né, um pouco antes da apresentação, quando a gente fala em população refugiada, né, nós estamos, como eu falei, colocando uma população que tem um conceito internacional muito claro, que está na Convenção da ONU de 1951, né, que é o Estatuto dos Refugiados, né? O Brasil é signatário dessa convenção e aprovou uma lei, né, de 1997 que estabelece super claro, né, o que são os refugiados no Brasil, né? Então, é aquela pessoa que tem um grave e fundado temor de perseguição no seu país, né? Isso coloca em risco a sua vida, da sua família, das suas crianças, né? Então, ele não consegue mais sobreviver nesse país por conta dessas ameaças e ele tem que sair para buscar proteção em outro país, né? Então, isso tem acontecido, infelizmente, com um número crescente de pessoas no mundo devido a guerras, conflitos, né? E tem acontecido com o tema da Venezuela, aqui na nossa região, né? A situação da Venezuela é uma situação mista, vamos dizer assim, porque envolve imigrantes e envolve pessoas refugiadas, né? No caso do refúgio, né, tem um comitê no governo brasileiro, né, que é quem vai definir se essa pessoa vai ser ou não reconhecida como refugiado no Brasil, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, né, que faz parte da estrutura do Ministério da Justiça, né? Então, no caso do Brasil hoje, nós temos aí uma população de 47 mil pessoas refugiadas reconhecidas, né, sendo 2/3 dessa população já são venezuelanos reconhecidos como refugiados, haja vista que o Brasil estabeleceu que a situação da Venezuela é de grave e generalizada violação de direitos humanos, o que na legislação brasileira
se caracteriza como o tema do refúgio, né? E, enfim, para além disso, nós temos aí um universo de cerca de 300 mil venezuelanos, né? Arredondando em números gerais, metade migrante, metade refugiado, né? Então, é uma questão bastante importante essa no nosso país. O Brasil, acho que Socorro vai falar muito isso, né? Socorro é uma pessoa que tem um conhecimento imenso sobre esse tema, né? O Brasil é um país que se destaca no cenário internacional pela resposta que ele estruturou a esse desafio que é o fluxo de venezuelanos a vários países, não é? Então, estabeleceu a Operação Acolhida e, entre os pilares, que a gente poderia chamar assim, os pilares da Operação Acolhida, está o tema da interiorização. Porque, assim, diferente dos outros países que têm acolhido a população venezuelana, no caso do Brasil, eles chegam pela fronteira norte, não é? E através do estado de Roraima, que é um estado que tem dificuldade de conexão com o restante do território brasileiro. Então, uma situação onde as pessoas acabam retidas nesse estado pela dificuldade que tem de se locomover para outras regiões do país. Então, por isso é que, na sua resposta, né, o governo brasileiro estabeleceu, então, para além da documentação do abrigamento, né, onde, inclusive, o Acnur tem uma ação bastante importante de apoio ao governo brasileiro nessa questão do abrigamento lá em Roraima, né? Hoje nós temos 14 abrigos temporários, né? Mais de 6 mil pessoas acolhidas, né? Então, e para além disso nós temos a interiorização, né? Que é esse apoio que o governo brasileiro dá às pessoas que querem voluntariamente sair lá de Roraima, principalmente, mas também agora de Manaus, para outros estados, para outros municípios, para outras regiões brasileiras. Importante dizer, Maurício, que a Operação Acolhida ela é também exemplar, porque ela, para além de ser uma operação do governo brasileiro, ela é uma operação que envolve múltiplos atores, né? Ela envolve as Nações Unidas, né? A Acnur, OIM e outras agências, fundos e programas das Nações Unidas, e envolve também a sociedade civil, né? O papel da sociedade civil na Operação Acolhida ele é fundamental. Agora, nada disso seria possível sem os municípios, porque é quem, na ponta, vão fazer o acolhimento, né, vão receber essas pessoas e atuar para uma coisa que é fundamental, que é o apoio à integração local dessas pessoas no Brasil, né? Então, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, acho que a Socorro vai fazer a apresentação, a Isadora vai também falar, né? Mas hoje nós temos um número bastante importante de pessoas que já foram interiorizadas, são várias modalidades de interiorização, né? O Acnur apoia com alguns, vamos dizer assim, locais de recepção em alguns municípios, né? Hoje nós temos 10 locais onde nós apoiamos a chegada de pessoas, que foi aquilo que a gente teve capacidade, vamos dizer assim, de apoiar, né? E além de outros apoios específicos em algumas modalidades, né? Como a modalidade de acesso a trabalho, que a gente dá uma ajuda inicial para a pessoa conseguir se estabelecer quando ela não tem outro apoio na chegada. Enfim, então, e eu queria dizer também o seguinte, que nós, ano passado, fizemos uma pesquisa junto com uma organização que é global também, que trabalha em vários países, que chama-se REACH, né? Entrevistamos mais de 600 venezuelanos para tentar medir qual é o impacto da interiorização na vida dessas pessoas, né? O que significa a interiorização de mudança na trajetória de integração no país dessas pessoas, né? Então, eu queria compartilhar com vocês essa apresentação, né? Que não sei se vocês já estão vendo aí. Já estamos sim. Estamos vendo. Perfeito. Sim. Tá? Então, isso aqui um pouco é uma apresentação onde a gente parte desse tema da interiorização, dos impactos da interiorização, e a gente propõe aí algumas agendas com os municípios, não é? Então,
Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, numa vista panorâmica dos abrigos, né? Alguns dos abrigos que nós temos lá em Boa Vista, que são os abrigos Rondon, né? Então, essas casinhas aí todas, onde as pessoas estão acolhidas lá em Boa Vista, né? Muito bem. Então, essa apresentação vai falar sobre essa pesquisa, depois um pouco sobre cursos à distância e um projeto que o Acnur desenvolve globalmente, chamado Cidades Solidárias, né? Sobre o tema da pesquisa, né, o que é importante compartilhar com vocês, né? Lá em Roraima, os venezuelanos trabalham basicamente por diária, ou seja, trabalham um dia, hoje trabalha um dia, amanhã não trabalha, um dia por semana, enfim, né? E trabalhos informais, né? Então, antes da partida, a pesquisa entrevistou essas pessoas, né? 52% trabalhavam por diária, 25% trabalho informal e só 7% tinham trabalho formal. Depois da interiorização, essas mesmas pessoas foram entrevistadas e aí a realidade era completamente diferente. A pesquisa foi feita em 2019, né? Então, após a interiorização, né, 77% tinham um trabalho formal 4, 5 meses após serem interiorizadas. Então, a mudança, né, de acesso a uma condição digna de se autossustentar, ela é gritante, ela é bastante evidente, né? Em Roraima, trabalho informal, diária, e vocês vão ver que o valor da remuneração é muito pequeno. Pós-interiorização, as pessoas conseguem acessar um trabalho formal e o valor dos seus rendimentos aumenta substancialmente, o que dá autonomia, o que dá autossustentabilidade, né? Então, é isso que eu estava mencionando, né? A média de salário das pessoas era R$ 532 mês, né? Antes da partida de Roraima. E depois da interiorização, isso aumenta para 1.221, entre 6 e 8 semanas após a realocação, e 1.758, né, 4 meses no mínimo, né, 4, 5, 6 meses após a realocação. Então, um aumento de renda substancial, né? Outro dado muito importante e que para nós é motivo de muita satisfação, né, em relação ao programa de interiorização é que antes da partida, 65% das famílias tinha alguém, né, uma criança matriculada na escola. E após a realocação, 100% das famílias tinha uma criança matriculada na escola, né? Então, o aumento do acesso das crianças às escolas é também bastante importante, né? Você acaba tendo as famílias, praticamente todas as famílias com alguma criança matriculada nas escolas. E isso que eu estou falando para vocês independe da modalidade, né? Tem algumas modalidades, mas isso independe da modalidade de interiorização, né? Então, claro, o resultado é que é nítida, né? Uma melhoria em todos os indicadores da condição de vida pós-interiorização. Enfim, a maioria das pessoas consegue acessar a autonomia, ser autossustentável, né? Tem mais capacidade de acessar serviços, enfim, de conseguir se manter, né? E algumas sugestões que essa pesquisa traz, né? Ela no sentido de aprimorar o programa. Muitas coisas aqui já foram, inclusive, feitas, né? Porque a pesquisa de 2019 já foi apresentada para o governo brasileiro, né? No subcomitê de interiorização, então muitas coisas já foram feitas, mas eu queria destacar aqui a importância da capacitação de servidores públicos, né? Principalmente a nível municipal, né? Para que a gente consiga ter esse processo fluido, né? Um processo onde as pessoas conseguem acessar a sua autonomia, né? Conseguem produzir, conseguem pagar impostos, conseguem contribuir com as comunidades de acolhida. E por isso a Acnur preparou, então, algumas ações de capacitação, né? Que nós estamos aí oferecendo aos municípios, estamos em discussão com a CNM com isso, né? E a gente quer, a partir aí agora do segundo semestre, estabelecer para que aqueles municípios que têm interesse,
a gente possa, então, fazer esse apoio de capacitação, né? Nós temos 3 eixos de cursos, né? Cursos introdutórios, cursos que têm a ver com proteção, né? Dessa população, e cursos que têm a ver com integração local, né? E aí, enfim, a gente relaciona esses cursos. Eu acho que aí, Maurício, depois a gente pode sentar com a CNM e estabelecer um calendário, né, de oferta para que aqueles municípios que tenham interesse em acessar possam, então, se matricular e a gente conduzir isso através dessa mesma plataforma que nós estamos tendo aqui com você hoje. Basicamente, é a mesma metodologia que nós temos, né? Então, enfim, são vários cursos, aqui, aqueles ligados que a gente chama no Aquino de proteção, né? Enfim. E também para a busca de soluções duradouras. No caso do Brasil, a integração local é a solução duradoura mais presente na vida dessa população, não é? Enfim, então, é um pouco isso que eu queria mostrar para vocês. E, para terminar a minha fala, uma iniciativa que o Acnur tem no mundo, que a gente gostaria muito de implementar aqui no Brasil, que chama-se Cidades Solidárias, né? Depois posso compartilhar os links no site do Acnur Global, onde o objetivo, na verdade, é valorizar as cidades que atuam com essa população, né? Eu acho que é muito importante aqui a gente reconhecer o esforço que vários municípios têm de fazer esse processo de acolhida, né? Então, a ideia é trabalhar isso, Maurício, em conjunto com vocês, né? Com a CNM, com os municípios, a gente construir esse projeto juntos, né? De forma que a gente possa ter depois um relatório, que a gente está propondo que seja anual, entre o Acnur e a CNM, onde a gente pode fazer o reconhecimento do processo de expansão do acolhimento das pessoas refugiadas no território brasileiro, né? E também um processo de pontuar as boas práticas, né? Fazer um reconhecimento coletivo dos municípios, né, que têm ampliado a capacidade de recepção da população refugiada, mas também fazer aí, ressaltar boas práticas na gestão dos municípios em relação à população refugiada, né? Então, a gente tem aí essa proposta, né? Mas eu repito, acho que é um tema que a gente pode aí sentar com a CNM, discutir junto com vocês e ver como que a gente implementa isso de forma a buscar o resultado que a gente quer, na verdade, que é isso, é valorizar, né? Vamos dizer assim, ressaltar, destacar aqueles municípios que, de fato, têm essa atenção na recepção dessa população que tanto precisa do apoio do Brasil como um todo, mas principalmente das cidades, dos municípios. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu fico à total disponibilidade para a gente poder dialogar com perguntas, enfim. Estamos aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Deixa eu já aproveitar aqui, antes de passar para Socorro, comentar aqui, olha, nós já estamos recebendo pelo YouTube aqui. Marcos Vinícius Cunha dos Santos fala assim, ó, o mundo todo ganha com essas iniciativas de apoio mútuo entre os povos. E aqui estamos também pelo YouTube, a Cláudia Lins, falando assim, que bom ter essas notícias sobre o programa Ter Crianças Estudando, significa que essas famílias de refugiados e imigrantes estão conseguindo o que buscaram, melhor qualidade de vida. E para você que está nos assistindo, é muito importante a sua participação, o seu entendimento disso. Nós não estamos falando aqui de uma coisa de vontade, simplesmente. Nós estamos falando de organizações com departamentos, setores das Nações Unidas que cuidam de refugiados no mundo inteiro. Então, a gente está falando do pessoal que está fugindo da Síria, que está fugindo de perseguição religiosa, militar, pessoas que realmente não tenham essas condições. E isso também se espelha aqui dentro da nossa realidade. E o que você vai fazer? Ah, mas eu não quero. Não é uma questão de querer, gente. Nós temos a questão das guerras entre os povos como uma constante em toda a humanidade. Como é que nós damos esse tipo de resposta? Então, quando você consegue trazer para cá esse tipo de acolhimento,
que você fala assim, mas se eu não fizer o acolhimento, as pessoas não vão vir da mesma forma, mas vão vir numa condição pior, numa condição de mendicância. E aqui o que a gente está fazendo, está trazendo as pessoas, colocando na escola, dando saúde, dando educação, acesso ao trabalho, acesso ao emprego, acesso à dignidade, para que ela possa construir. E nós devemos até dizer que nós somos referência e exemplo da própria CNM, por indicação aí, acho que foi até o Paulo que fez a indicação, nós temos 2 refugiadas venezuelanas, né? Uma delas, inclusive, agora trabalha na minha equipe de cooperação internacional, e eu vou dizer para vocês, assim, de uma maneira muito educada, eu torno a vida dela uma loucura, porque, por exemplo, durante uns 6 meses, ficou todo mundo querendo estudar espanhol e todo mundo só falava com ela espanhol dentro da área de cooperação internacional, né? Aí, depois de 6 meses, estava todo mundo com espanhol melhor e ela continuava sem saber português. Aí eu falei assim, pessoal, idiomas oficiais da CNM agora vão ser português, inglês, francês e latim. Ela regalou os olhos e falou assim, Jesus amado. Falou, você achou que você tinha que aprender português, agora vai ter que aprender tudo. Numa dinâmica muito divertida, a gente está fazendo um processo de inclusão, ela está aprendendo outros idiomas e ela é extremamente assim, prestativa. E na hora que nós precisamos mandar um documento com tradução para o espanhol, por exemplo, nós temos uma pessoa que faz uma revisão nativa do idioma. É uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, mas você pode ter uma mão de obra super qualificada de uma pessoa que veio da condição de refugiado, porque ela é um ser humano normal, tem experiência, tem vida, tem tudo, mas cabe justamente a esse servidor público saber estimular, saber encontrar essas condições de falar. Aqui, ó, temos mais uma participação aqui do Facebook, do Glênio Quintana. Parabéns pelo trabalho, Acnur. Gente, então daqui a pouco eu conto mais de como a gente tem deixado a vida. Assim, vocês já gravaram com elas como é que tem sido a Operação Acolhida. No próximo que vocês forem gravar, pergunta como é que está sendo trabalhar comigo. Elas vão, a Barveles, pelo menos, vai contar coisas muito divertidas. Socorro, conta um pouquinho para a gente aí agora sobre a OIM. Bem, eu adorei essa sua introdução em relação às meninas que vocês contrataram. Todos a conhecemos, elas são maravilhosas, não é? Sim. Então, a OIM, a Organização Internacional para Migrações, ela é a liderança hoje internacional para esse fim. Eu vou colocar uma apresentaçãozinha rápida para que facilite o nosso diálogo, ok? Vamos lá. Isso. Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim, estamos ouvindo bem. Então, quem somos, né? Quem é essa organização no Brasil hoje? Então, a Organização Internacional para Migrações, ela é uma organização líder em migrações no mundo inteiro. Ela foi criada em 1951, logo após a Segunda Guerra, e trabalha em estreita parceria com os governos, organizações, sociedade civil, para fazer frente aos desafios da migração, que não é só brasileiro, né? O mundo inteiro tem esse desafio. A nossa missão é basicamente comprometida com os princípios da migração humana, entendendo que o ordenamento dessa migração beneficia tanto os migrantes quanto a sociedade, né? Por isso, o nosso apoio irrestrito ao governo brasileiro na organização da fronteira. Porque a migração organizada, os migrantes e refugiados tendo, então, a possibilidade de se regularizar no Brasil, é muito importante, tanto para o migrante quanto para os governos que a estão recebendo, as cidades, os municípios, enfim, o país. Com a organização, como ela é líder em migração no mundo, ela atua basicamente em parceria para enfrentar o crescimento dos crescentes desafios, né, operacionais de gestão que isso traz para os municípios. Ela avança na compreensão das questões relacionadas à migração, fornece o desenvolvimento social e econômico através da migração, ela demonstra isso, ela mostra para os parceiros que a migração ela não é um problema, ela pode ser uma solução, como você bem colocou aí, em relação às 2 pessoas que você contratou e trouxe um upgrade no desenvolvimento de todo o processo de trabalho de vocês e protege a dignidade humana e o bem-estar dos migrantes. As principais ações da OIM no mundo são assistência a migrantes, redução de riscos em emergências pós-crise e desastres, como a gente está vendo aqui,
migração laboral, desenvolvimento da migração, imigração e gestão de fronteiras, migração e saúde, política migratória e pesquisa sobre direitos migratórios e reassentamento dos refugiados. Então, a gente trabalha em parceria com a Acnur. O que é a OIM? Ela é composta por Estados-membros. Então, em 2004, o Brasil tornou-se um Estado-membro da OIM. E em 2010, nós assinamos, o governo brasileiro assinou um acordo de sede entre a OIM e o governo brasileiro. Já em 2015, o Congresso aprovou, né, a partir de um decreto. E em 2017, o nosso chefe de missão foi nomeado. Hoje, a gente tem 173 Estados-membros e 8 Estados observadores. É importante lembrar também que, em 2017, o governo brasileiro lançou, né, enfim, editou uma lei, a Lei 13.445, que é a nova lei de imigração, que ela dispõe sobre os direitos, os deveres do migrante e dos visitantes no país. Acho que é importante deixar claro que essa lei ela regula todo o trabalho desenvolvido para a migração no país. Bem, a OIM no Brasil, o que é? A OIM possui hoje escritório sede em Brasília, 2 escritórios de campo, um em Boa Vista e em Manaus, que é onde se concentram a crise migratória dos migrantes e refugiados venezuelanos, e tem equipes fixas em Pacaraima, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, além de atuar em outros municípios do país, dependendo da necessidade dos projetos que apareçam, né? Basicamente, ela apoia na promoção dos direitos dos migrantes, com capacitação de agentes públicos e privados que trabalham diretamente com migrantes, como o Paulo bem colocou na fala dele. Eu acho que um legado importante que se pode deixar no país é a capacitação dessas redes. A Isa vai apresentar para vocês o portfólio de capacitações que a OIM traz para parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, mas ela tem um rol de parceiros que atuam junto conosco na questão das capacitações, como a Defensoria Pública da União, a Escola Superior do Ministério Público, a Associação dos Juízes e agora a ENAP, né, que é a Escola Nacional de Gestão Pública. Nós atuamos também no combate ao tráfico de pessoas, então nesse movimento de migração, principalmente nesse movimento de uma migração, como está em Roraima, uma migração com um volume muito grande de migrantes, é muito arriscado a questão do tráfico de pessoas. Então, hoje nós desenvolvemos capacitação para o combate ao tráfico humano junto com o governo brasileiro e as organizações da sociedade civil. Nós elaboramos documentos e materiais informativos contra o tráfico de pessoas para migrantes. Nós realizamos o acompanhamento das vítimas de tráfico humano e nós construímos fluxos de denúncias com entidades e parcerias. A gente tem uma parceria muito fina, muito estreita com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que hoje coordena a Política Nacional de Tráfico de Pessoas. Nós estimulamos os debates e sensibilização em torno da questão. A gente tem aí um festival de cinema que vai ao ar todo ano. Vou passar um pouquinho para vocês verem. É isso, tem muita concorrência. Eu acho que ele é muito importante para difundir e sensibilizar as comunidades em torno da migração, né? Entendendo que ela não é só um problema, ela também pode ser a solução, pode contribuir para o desenvolvimento do país. Também temos distribuição de itens não alimentícios, como distribuição de kits de higiene, kits de limpeza, utensílios, colchões, ventiladores, roupas, enfim.
A gente faz essa distribuição principalmente para os imigrantes e refugiados que não têm uma condição muito boa, estão em extrema vulnerabilidade social na fronteira, principalmente. Socorro, só a questão do tempo. Os vídeos estão sem som, né? Estou sabendo, sim. Vou passar, já passei. E a gente já precisa passar para os cursos da Isadora, estou vendo aqui o tempo, a gente vai contar essas coisas. Então, a gente tem construção de indicadores, né, de imigração. Junto com a ENAP, a gente está desenvolvendo mais 10 indicadores de construção. Então, eles servem para mapear políticas migratórias de forma bem abrangente. Esse projeto vai fazer um link com o que a Isadora vai apresentar em relação a migracidades. A gente faz também um monitoramento do deslocamento dos imigrantes através de uma matriz de monitoramento de deslocamento. Ele é muito útil para os governos trabalhar a questão de políticas públicas. Nós trabalhamos a promoção da regularização migratória, onde fornece o pré-atendimento e orientação para os migrantes. A gente está presente nos postos da fronteira, tanto em Boa Vista, Pacaraima, Manaus, no Centro de Referência para Refugiados em Roraima, dando apoio a parceiros da sociedade civil e distribuição de informações sobre o que é refúgio, o que é solicitação de residência no país, quais as documentações necessárias. E a integração laboral, onde a gente realiza pesquisa sobre o tema, promove a inclusão de imigrantes vulneráveis no mercado de trabalho, promove feiras de empreendedorismo, capacitação profissional para os migrantes e constrói fluxos de denúncias em relação ao trabalho laboral, né? A migração na América Latina, eu acho que eu não preciso nem colocar. A gente tem um fluxo gigantesco de imigrantes entrando no Brasil desde 2017. A gente já passou pela fronteira brasileira, a gente já fez atendimento de mais de 800 mil pessoas. Agora, é importante dizer que 75% dessas pessoas saem do Brasil, elas não ficam no Brasil. E o Brasil aparece também como um país de trânsito, né, em relação a isso. O Brasil não é o primeiro destino, ele é o quinto destino dos migrantes venezuelanos. E para o atendimento humanitário, então, o governo brasileiro instituiu uma operação chamada Acolhida, que é uma força-tarefa para atendimento humanitário aos venezuelanos que buscam o Brasil para resolver, para iniciar e começar suas vidas, né? Ela se divide basicamente em 3 grandes eixos, como o Paulo bem colocou. Nós participamos, a ONU participa integralmente de todos os eixos, apoia o governo brasileiro em todos os eixos. Nós temos, enquanto Organização das Nações Unidas, uma plataforma R4V, que concentram várias organizações da ONU e da sociedade civil, com planos de ação que se integram aos planos de ação do governo federal. Acho que é uma ação muito importante de parceria. E a interiorização, que é a principal estratégia do governo hoje para a inclusão socioeconômica dos migrantes venezuelanos, né? Ela consiste, então, no deslocamento voluntário do venezuelano, que sai de Roraima ou de Manaus para outras localidades do Brasil. Tem alguns critérios e as modalidades que foram estabelecidas pelo subcomitê de interiorização, que é coordenado pelo governo federal. Acho que não precisa colocar para vocês, acho que pelo tempo, né? Mas é importante colocar que hoje temos aproximadamente quase 40 mil venezuelanos interiorizados com o apoio dos municípios, dos estados, das organizações da sociedade civil e das agências da ONU. O apoio do Brasil, da OIM em relação a essas ações, basicamente, está no ordenamento de fronteira, onde a gente ajudou a construir os fluxos de entrada nos postos de triagem e faz a difusão de informação. Apoiamos também a atenção direta a migrantes e refugiados em extrema vulnerabilidade. Então, a gente distribui, além de alimentos, kits de dignidade, como eu falei anteriormente, mas a gente também faz apoio à rede básica de saúde com atendimento primário de saúde. A gente tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem contratados e a gente se soma à rede básica de saúde para diminuir a pressão que hoje em Roraima é sentida com o fluxo migratório.
A gente apoia também na questão da infraestrutura voltada à assistência a migrantes e refugiados fora dos abrigos. E o DTM, né, a pesquisa, ela nos traz informações de como colaborar e de como construir política pública para esse público. Na estratégia de interiorização, então, a gente faz todo o apoio logístico, né? A gente trabalha, enquanto OIM, no apoio logístico junto com a força-tarefa. A gente orienta os cidadãos, a gente elabora material informativo, a gente faz entrevista com o imigrante e com o refugiado, entendendo se ele tem ou não interesse de viajar, apresentando o Brasil, apresentando quais são as características de cada município brasileiro, aonde ele pode ir. E a gente apoia basicamente o governo brasileiro com a compra de passagens aéreas, fretamento de aeronave quando solicitado, a gente realiza busca ativa também em relação a trabalho e emprego, para garantir vagas de emprego sinalizadas, para que a gente possa fazer uma interiorização mais segura. E agora o governo brasileiro está organizando um processo de interiorização da Operação Acolhida, onde vai organizar 12 núcleos de interiorização espalhados no Brasil, e a OIM, o Acnu, enfim, as Nações Unidas estão apoiando o governo brasileiro a organizar esses núcleos que vão trabalhar no monitoramento e no apoio à inserção socioeconômica dos imigrantes. Em relação à integração socioeconômica, a OIM tem um projeto, que é o Oportunidades, que apoia a integração socioeconômica, buscando a garantia de empregabilidade e ou empreendedorismo para os imigrantes. Então, a gente faz sensibilização de empresários, cursos de capacitação profissional, cursos da língua portuguesa, capacitação em empreendedorismo, incentivo financeiro para o empreendedorismo. A gente está junto com o DTM buscando identificar os perfis profissionais por meio dessa pesquisa, e esse projeto ele está em alguns estados brasileiros, são os estados onde tem o maior fluxo de interiorização de venezuelanos, que é o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E é importante para a gente, Zanine, que a gente possa fazer, então, um programa desse, um bate-papo com os municípios, para discutir especificamente oportunidades. Porque na interiorização, ela é mais segura quando tem um projeto colado com ele que garanta a inclusão socioeconômica. Então, esses imigrantes não vão ficar na dependência do município. Eles vão ter sua própria dependência, né? Sua dependência financeira, e vão produzir para o município. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar de forma articulada esse programa junto com a interiorização. É assim que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então, era isso. Essa é uma foto linda de crianças, né? Elas estão no aeroporto de Roraima. Eu estava lá nesse dia, estavam no aeroporto, numa felicidade, porque estavam indo para uma nova casa, uma nova vida. E, segundo a pesquisa do Paulo, estão matriculados nas escolas, né, Paulo? E você lembra dessa foto, né, Paulo? Então, aqui estão os nossos contatos e a OIM está à disposição. Muito obrigada. Desculpa por ter me estendido. Maravilha, não, vai dar tempo, gente. Nós precisamos conversar. Deixa eu só apresentar aqui mais alguns comentários que a gente está recebendo aqui do YouTube e Facebook. Cris Ramos Cardoso fala assim: sou secretária do Desenvolvimento Social de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Fomos município acolhedor de venezuelanos e considero um sucesso a nossa operação. Reconhecimento aos municípios é importante. Depois da interiorização, já recebemos muitos outros por reunião familiar ou social, todos independentes, trabalhando, crianças estudando, integrados na sociedade do município. Nós temos aqui Denilson Ferreira Magalhães, que é da CNM. Bom dia, excelente retomarmos essa pauta humanitária tão importante para o momento de crise sanitária, econômica e social que vivemos. Fernando Benício fala pelo YouTube: parabéns, excelente explicação. Carla Albert fala assim: importante tema. Em Porto Alegre, o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre tem representante dos usuários do SUS que é imigrante. Inserir as famílias nas instâncias de governança local é um caminho para qualificar as políticas específicas e que essas tenham um olhar ampliado. E pelo YouTube, Pedro Henrique fala assim:
Bom dia a todos e a todas, muito bom o tema. Gente, antes de eu passar então para a Isadora falar que é uma coisa muito importante para você, município, assim, esse é um tema extremamente importante, é uma pauta que precisa ser trazida, nós precisamos de um esforço objetivo para trazermos essa pauta à discussão da agenda pública do município, porque ela é uma pauta muito parecida com a do meio ambiente. Quando a gente está discutindo o meio ambiente, fala assim, gente, vamos discutir o dentro e fora, vou jogar fora isso. Falou, não, na questão do lixo não tem dentro e fora do planeta. Né? Quando você fala da relação de migrantes, não tem dentro e fora do planeta. O que acontece é o seguinte, nós temos um sistema planetário que é como se fosse um grande condomínio, só que não tem síndico. As Nações Unidas não é o síndico que pode falar assim, olha aqui, você, governo XYZ, você vai ter que baixar o som porque já passou das 10 da noite. Não. Assim, não tem síndico. E o que acontece? Existem alguns desequilíbrios de perseguição, desequilíbrios sociais, desequilíbrios econômicos que nós também temos no Brasil. Mas a história do mundo é a história das migrações do mundo. Você pega a Grande Fome de 1846, o pessoal da Escandinávia migrando porque estava com fome. O pessoal da Itália, que para mim, minha família veio da Itália fugindo ou de guerra ou de situações de fome. Esse equilíbrio que constrói a realidade brasileira é fluxo das migrações e dos refúgios. E isso não parou na história da humanidade. Não adianta a gente parar e falar assim, não, mas isso, o Brasil não é assim. Eu pergunto para você que está nos assistindo, você sabe quais são? Se você pegar no Uruguai, Paraguai, a gente tem uma fronteira muito bem resolvida. Mas vocês sabem os problemas que nós temos na nossa fronteira territorial com a França? Aí você fala, opa, deu nó? Sim, a maior fronteira territorial da França é com o Brasil, não é com a Alemanha, aqui em cima na Guiana Francesa. E nós temos um problema inverso, a gente está exportando migrantes e problemas sociais para a Europa, aqui na nossa fronteira territorial. Problemas do garimpo que a gente está recebendo aqui em Suriname, problemas da Venezuela, problemas de migração aqui dentro da Bolívia, acesso aos mecanismos sociais. A CNM está atuando agora, tivemos uma reunião excelente com todo o pessoal do Itamaraty semana passada, estamos rediscutindo todos os acordos de fronteira e como melhorar a convivência dessa ação de fronteira. Justamente porque o mundo é o mundo, não tem dentro e fora e não tem síndico. E nós precisamos que cada um consiga fazer a sua parte. E é isso que nós estamos tentando aqui nessa retomada, mais uma vez, desse processo. Atenção, isso é uma ação humanitária. Isso não é uma ação política, isso é patrocinado, é organizado pelo governo federal brasileiro. Nós estivemos juntos com o general Barros, com o presidente da República, com todo mundo fazendo o quê? Dando condições humanitárias de refúgio e de migração. É disso que nós estamos discutindo e não podemos polemizar ou politizar esse tema. Nós temos que tomar ação humanitária como é. Bom, agora já nos últimos minutos, pena que deu pouco tempo, Isadora, por favor, conta para a gente um pouquinho, para a gente aproveitar e saber um pouco mais sobre os cursos e tudo mais. Zanin, muito obrigada. Achei super importante esses comentários, especialmente agora nesses tempos de pandemia, né? A gente está com esse grande desafio e uma das questões, a pandemia hoje nos mostra que até todos estarão seguros, ninguém estará seguro, né? E que o mundo é hoje um mundo sem fronteiras, um mundo com desafios globais e que nós precisamos acolher as pessoas, independente da nacionalidade, independente de onde elas vêm. Eu queria, então, brevemente passar, eu vou compartilhar aqui minha tela, eu queria passar pelo portfólio de capacitações da OIM que nós temos voltadas para municípios. Vocês conseguem assistir? Vocês estão vendo a tela? Estou vendo a sua tela. Ótimo. É assim, a gente tem a OIM faz uma série de capacitações e as nossas capacitações são principalmente muito adaptadas, né? Então, a gente procura não simplesmente interiorizar as nossas capacitações globais para o nível do Brasil, mas, sobretudo, refletir as particularidades do Brasil, a legislação brasileira, o sistema brasileiro e, sobretudo, as necessidades e as demandas, né, aqui dos municípios brasileiros. Então, nós temos cursos voltados, por exemplo, cursos de português e cursos de capacitação laboral para migrantes, que são muito voltados à realidade econômica local, então não é um tipo de curso que serve para todo mundo, cada local tem um tipo específico, né, de inserção econômica. Nós temos cursos muito técnicos, especializados, voltados para grupos específicos de servidores ou de funcionários ou de organizações. E nós temos também os nossos cursos que estão voltados para gestão municipal, para servidores municipais. E esse portfólio aqui, ele reúne alguns deles. Ele é um portfólio de 2020
e ele foi feito em janeiro desse ano, então ele já está um pouco desatualizado, porque a gente está produzindo esses cursos constantemente, né, para justamente se adaptar aos novos desafios e às novas demandas que surgem. Nós estamos muito flexíveis e muito responsivos, né, às necessidades que surgem dos municípios, e hoje nós estamos com vários cursos sendo desenvolvidos, e nesse processo de desenvolvimento nós sempre estamos em diálogo com os municípios para entender que eles estão de fato respondendo às necessidades. Eu só quero mais tempo no final, que eu já estou correndo aqui. Então, a gente tem alguns cursos online que já eram online antes, né? E alguns outros cursos que eram presenciais. E a gente está adaptando hoje para a medida, dependendo da demanda, né, dos municípios, dos parceiros, a gente também, né, conseguir dar eles em formato de webinar através das ferramentas online que nós temos hoje. Então, alguns deles são migração e assistência social, crianças migrantes, que esses dois cursos estão sendo adaptados hoje para o formato EAD com a ENAP. Indígenas e migração, nós inclusive lançamos recentemente um estudo sobre soluções duradouras para indígenas, então, para indígenas migrantes, então, como lidar, né, com esse fluxo tão específico que alguns municípios estão recebendo. Questões de assistência a vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas e exploração laboral, como estabelecer fluxos. Como contratar migrantes em situação de vulnerabilidade na sua empresa, então, como os migrantes contribuem para o desenvolvimento econômico, para a diversidade, e como é simples e fácil, muito mais do que a gente imagina, né, a contratação de imigrantes. E questão de tráfico de pessoas, que é específico para profissionais de saúde. Esse portfólio aqui, como eu disse, ele foi lançado em janeiro, e aqui a gente já previa alguns cursos com lançamento previsto em 2020. Entre eles, esses cursos que eu mencionei, que a gente está desenvolvendo em plataforma EAD com a ENAP, que vão estar disponíveis para todos os municípios ainda esse ano, ou no início do próximo ano, que são crianças e adolescentes migrantes, proteção social para migrantes, imigração e saúde. Eles são cursos sem tutor, né? Então vão estar disponíveis amplamente para um número ilimitado de inscritos e vão estar constantemente disponíveis na plataforma. Então, eles estão demorando, né, um tempinho para a gente conseguir entender bem as demandas, porque o objetivo deles é que eles sejam ferramentas práticas para que os servidores possam, de maneira rápida e muito ligada à sua realidade local, verificar, eu tenho esse desafio localmente, como eu resolvo? Aqui estão as ferramentas para a gente encaminhar, para a gente resolver e para a gente garantir que os migrantes sejam bem acolhidos nos serviços municipais. Então, a gente até tem uma questão introdutória sobre migrações, sobre legislação, mas o foco de todos os nossos cursos são muito práticos, muito estudo de casos, muito uma resposta rápida e para os municípios que estão recebendo migrantes. E aí isso já me leva aqui, eu vou compartilhar uma outra tela, que são os cursos da ENAP. Nós temos disponível o curso hoje na plataforma da ENAP, uma introdução às migrações internacionais do Brasil contemporâneo, que é um curso bem introdutório, que fala sobre migrações, que fala sobre a legislação brasileira, que fala sobre os principais atores no tema. Então, com quem está entrando no assunto, esse curso é excelente, ele já está na 4ª ou 5ª edição, e tem tido um retorno muito positivo. E o curso recém-lançado, que é o curso vinculado ao processo de certificação Migracidades, aprimorando a governança migratória local, que é voltado especificamente para gestores municipais, porque ele traz uma visão intersetorial da migração, né? Através das 10 dimensões de governança migratória local, que eu já vou apresentar. Ele traz um apanhado, mostra como a migração ela envolve diversas áreas do poder público, mostra como muitas vezes o município já tem uma política migratória local e nem sequer percebe isso, mas já faz muita coisa. E ele ajuda também a reconhecer o que os municípios estão fazendo e melhor estruturar para aproveitar, né, a estrutura do município de acordo com o contexto local para melhor responder à questão migratória.
Então, Zeninha, eu vou pedir mais 5 minutinhos para apresentar brevemente o processo de certificação Migracidades, porque a gente está com as inscrições abertas hoje para os municípios se inscreverem. Sim, é muito importante falarmos disso, né? Fazermos uma campanha de incentivo. Mas não tentar, porque a gente tem 2 minutinhos. Mas vamos lá, tenta explicar no tempo que der, vamos lá uns 5 minutinhos a mais. Então, eu vou explicar rapidamente que nós temos os indicadores de governança migratória no nível global, né? Que, inclusive, a cidade de São Paulo participou do piloto dos indicadores de governança migratória local no nível global, um projeto muito grande da OIM. E nós, aqui da OIM Brasil, verificamos que tinha uma necessidade de adaptar esses indicadores para melhor refletir o contexto local e para garantir também que tivesse um reconhecimento maior dos municípios brasileiros com as suas particularidades do contexto administrativo brasileiro, dos fluxos migratórios locais e que a gente conseguisse trazer visibilidade para o que essas cidades estão fazendo, mas também trazer ferramentas práticas para que esses municípios conseguissem melhor estruturar a sua política migratória local. Então, a gente lançou esse processo de certificação Migracidades, que está com as inscrições abertas até o dia 3 de julho, e o que é importante para os municípios saberem, né? Ele é necessário ter um representante, um ponto focal local que vai acompanhar esse processo de certificação ao longo dos próximos meses, que vai aferir o que o município já vem fazendo e vai apoiar o município a estabelecer um plano, estabelecer um diagnóstico, uma priorização de quais ações são mais necessárias e viáveis e respondem às demandas locais dos municípios. Esse vai ser um processo que vai ser desenrolado durante os próximos meses e vai culminar em dezembro com a entrega, né, do selo de certificação de Migracidades, né, que é a cidade, o estado que bem acolhe e que está comprometida, né, com estabelecer um processo estabelecer uma boa governança migratória local. A gente tem vários pontos super importantes que eu gostaria de trazer, né, com mais tempo sobre esse processo, mas eu gostaria agora de só deixar comentar que é uma parceria estabelecida com a ENAP e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nós temos um site que é www.urgs.br/migracidades, e lá tem todas as informações sobre esse processo, sobre como se inscrever, sobre como funciona, e também tem os nossos contatos. A gente tem feito ultimamente uma série de apresentações do Migracidades para municípios, para comitês, para grupos de municípios, então a gente pode agendar uma conversa mais específica para falar melhor sobre o processo passo a passo e conseguir também responder as dúvidas dos municípios, né, que agora a gente ficou com um pouquinho de tempo. Eu queria, Zanin, perguntar se a gente pode só passar o vídeo do Migracidades, que ele traz um apanhado mais completo do que é o processo, né? Eu tentei fazer uma introdução aqui, mas o vídeo ele é muito claro. E só para encerrar a nossa apresentação, o pessoal do suporte acho que já está com o vídeo, se eles puderem passar para a gente concluir, agradeço. Muito obrigada. Marcos, vamos passar aí, vamos liberar o vídeo e depois a gente passa rapidinho. Gente, a gente estourou completamente os prazos, mas vamos ver o vídeo, depois a gente faz uma rápida despedida e a gente encerra. Marcos, pode passar o vídeo.
pessoal, vamos passar rapidamente aqui agora para as palavras finais da Isadora e depois a gente passa para Socorro e na sequência no Sérgio, já com todos os horários estourados aqui. Isadora, contigo. Bom, gente, eu queria agradecer novamente por a gente ter essa oportunidade, né, de apresentar esse projeto. Eu queria convidar todos os municípios e estados que estiverem nos assistindo hoje, todos os representantes dos governos municipais, a participarem desse projeto, né? Ele é um processo que visa, sobretudo, reconhecer, destacar e apoiar os municípios nesse processo. E é extremamente relevante a gente conhecer todas essas experiências, né? A gente ouviu agora já de alguns comentários no YouTube as experiências municipais bem-sucedidas em termos de governança migratória, e é muito importante a gente conseguir conhecer essas experiências, destacar essas experiências e entender a dinâmica local, né? A dinâmica do Brasil, para poder servir de boa prática para outros municípios, né? É bom a gente sempre destacar no contexto da estrutura dos fluxos migratórios venezuelanos, no contexto dos municípios locais hoje, o que tem sido feito e o que pode ser feito, às vezes com pouco recurso, às vezes dentro de uma estrutura limitada, mas sempre buscando refletir assim, refletir o quão positiva, né, pode ser a migração, tanto para os migrantes quanto para as sociedades de acolhida. Muito obrigada, e eu convido vocês, né, a fazer as inscrições no site, que vão estar abertas até o dia 3 de julho, daqui no próximo mês. Maravilha. Socorro, suas palavras finais, pessoal que está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer, foi um prazer enorme estar aqui. Queria colocar a OIM à disposição. Temos um acordo assinado, né, em relação à interiorização mais humana, e vocês puderam compreender melhor todo o trabalho que a OIM faz e entender que a interiorização mais humana, junto com o portfólio de capacitações que vai dar fortalecimento às equipes técnicas, vai dar conteúdo às equipes técnicas para trabalhar com a questão em seus municípios, mas oportunidades que traz possibilidades de inclusão socioeconômica para os imigrantes e refugiados, vai ser um casamento perfeito com os municípios, né? Então, estamos aqui à disposição e os meus contatos estão na apresentação. Muito obrigada e um abraço para você. Paulo, suas considerações finais? Na verdade, Maurício, agradecer muito a CNM por essa possibilidade de estarmos aqui com os municípios dialogando, né? Agradecer minhas colegas da OIM pelas apresentações. Dizer, Maurício, o Acnur é parceiro de vocês, né? Parceiro da CNM, parceiro dos municípios, né? A gente quer implementar essa parceria. Eu apresentei aí uma série de possibilidades, cursos, programas de reconhecimento, enfim, né? Então, estamos aqui para desenvolver essa parceria com vocês, né? Eu queria também convidá-los a entrar na página do Acnur, aqui no Brasil, para acompanhar a Semana dos Refugiados. Vários eventos essa semana, muita coisa boa acontecendo, né? Então, por favor, entrem. E também, as cidades que querem apoiar a causa dos refugiados, eu estou enviando aqui para vocês um link. Você ficou sem áudio, Paulo. Você bloqueou o áudio. Estava dizendo, então, só para finalizar, né? Aqueles municípios, aquelas cidades que querem apoiar a causa do refúgio, eu compartilhei agora um link com todos vocês, né? Ali você pode mostrar o seu apoio à causa dos refúgios, né? Isso vai ser super importante, porque quanto mais cidades disserem ao mundo, apoiamos os refugiados, mais importante para que essas pessoas possam ser bem acolhidas em qualquer lugar onde se encontram. Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu espero que não seja o fim de uma conversa, e sim o início de muitas conversas e muita coisa boa acontecendo junto com vocês. Um grande abraço. Maravilha, nós queremos agradecer a você que acompanhou aqui conosco até o final, né? Tanto no TV Portal CNM no YouTube quanto no Facebook. Sugerimos que você habilite as notificações, habilite o sininho, curta a nossa página para que você saiba mais informações
tão logo elas saiam. E nós queremos colocar que o tema da acolhida, do refúgio, das migrações é uma coisa inerente à natureza humana e faz parte do papel das políticas públicas dos municípios, sim, porque as pessoas continuam se deslocando e nós precisamos lidar com isso de uma maneira consciente e nada melhor do que acesso à informação e qualificação. Então, antes de você falar sim ou não, ou ter uma posição reativa, conheça mais, conheça melhor, acesse os links, faça os cursos, faça as qualificações e se tiver qualquer dúvida, entre em contato, tanto com a OIM, quanto com a Acnur, quanto com a CNM, nós estaremos aqui à disposição para esclarecer e auxiliá-lo em tudo que for possível. Um grande abraço e nos vemos no próximo bate-papo da CNM, na próxima sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã. Até lá!